Muito bem, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo do canal Lentes e Lentilhas. Para quem não me conhece, eu me chamo Érico de Sá e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no canal. Eu vou abrir uma playlist nova onde eu vou explicar em detalhes o sistema de zonas aplicado à fotografia digital. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu ainda não sei quantos vídeos vai ter, mas eu vou adicionando material aí toda semana para você aprender a utilizar a técnica de fotometria pelo sistema de zonas para ajudar a você a conseguir melhores resultados com as suas fotografias. Então eu preparei aqui uma pequena apresentação de introdução e a gente já vai direto para o tema. Tá? Então o tema como eu já comentei, né, o sistema de zonas aplicado à fotografia digital. Né? Ele não teve origem na fotografia digital, mas é importante porque na realidade ele existe até hoje, ele pode ser aplicado em diversas áreas, tanto da fotografia quanto do vídeo. Nós vamos entender ao longo das próximas apresentações aí como utilizar isso na prática. Realmente eu vou fazer simulações aqui, vou colocar esse sistema à prova na prática mesmo, para a gente poder aprender a utilizar nas diversas áreas da fotografia. Bom, o responsável por criar o sistema de zonas foi esse senhor aí, o Ansel Adams, né, que foi um fotógrafo do começo do século passado, e ele popularizou muito a fotografia de paisagem. Então ele fazia viagens aí, visitava parques nacionais, florestas e tudo mais. E ele tinha uma preocupação muito, ele era muito detalhista, né, quando se referia a fazer as fotos dele, né? Ele queria registrar as imagens dele com a maior riqueza de detalhes possível. Então ele escreveu vários livros, né, que você pode pesquisar aí pela internet, onde ele buscava sempre os melhores ajustes de câmera e também aprimorava os processos de revelação. Sim, porque naquela época a foto também não saía pronta da câmera. Havia um processo de revelação, várias revelações diferentes. Né? Ele, por exemplo, desenvolveu um processo que a gente conhece hoje como Dodge and Burn. Né? Isso se fazia já na revelação da fotografia analógica também, com tapadeiras, né? Se você queria, por exemplo, escurecer uma área, você deixava uma tapadeira em cima para não receber a luz, e todos os processos químicos e físicos ali que envolviam a revelação da fotografia analógica. Né? Então a característica principal da fotografia do Ansel Adams é um exemplo aqui, né? Uma das fotos mais famosas dele, é essa riqueza de detalhes em todas as zonas do quadro. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um céu que tem o sol entre as nuvens, então a gente vê o detalhe das nuvens. Né? A gente tem aqui as montanhas com neve, essa região toda aqui do rio, né? Que a gente consegue perceber os detalhes ali na superfície da água. A gente tem os reflexos especulares aqui da água também. Tem toda essa zona de sombra aqui também, que a gente consegue perceber aqui as árvores, né? Então é possível você perceber uma alta gama de tons aqui, né? Desde os tons mais claros aqui no céu, os tons mais escuros aqui, mas você vê todos os detalhes, né? Não tem nada estourado, né? Nenhum preto completamente sem detalhes, tá? Então ele desenvolveu essa técnica, né, na fotografia analógica para a gente conseguir ter um resultado como esse, né? Uma fotografia de alto contraste, né? O preto e branco era a característica dele também. Não sei se na época dele já tinha como fazer fotografia colorida, mas é muito característico dele essa estética do preto e branco, né? E aqui a gente vê, né, como que ele aplicava isso daqui. Então ele sabia que cada área dessa daqui tinha uma intensidade de brilho que ele enumerou do mais escuro, né, o 0, até o mais claro, que é o 10. Né? O preto completamente escuro, né, sem nenhum detalhe, até o branco também, sem nenhuma informação de textura. E aí tinha os intervalos, né? Por exemplo, no meio da escala você tinha o cinza médio, e aí você tinha os intervalos de tom cinza mais escuro, cinza mais claro, né, até chegar nas extremidades. Então esse que é o conceito do sistema de zonas. Então ele sabia que, por exemplo, para revelar a neve branca aqui no monte, ele tinha que estar aqui provavelmente na zona 9. Né? Essa área aqui do céu provavelmente estaria aqui na zona 10. Essa área de sombra poderia estar aqui entre a zona 1 e 2, por exemplo. Né? Então, essa área aqui de vegetação mais clara poderia estar aqui na zona 4. Então, ele já sabia, né, por experiência,
o que cada região dessa aqui representa em intensidade de brilho, e no processo de revelação ele já orientava o técnico dele para revelar determinadas áreas da imagem de forma separada e conseguir obter o resultado final. Tá? Então, existem valores padrões de brilho que ele determinou, né, pelo sistema de zonas. Por exemplo, o 0 seria o totalmente preto, né? O 1 já tem uma tonalidade um pouco um pouco menos de informação de textura, né? A zona 2 já tem alguma informação nos detalhes, ainda é mais escuro. A zona 3 já são materiais com textura visível. Na zona 4 é a zona de sombras, né? Que você consegue discernir a sombra dentro a textura dentro da sombra, melhor dizendo, né? E a zona 5 é a zona do cinza médio, que é o padrão que a gente usa até hoje, né, na fotografia. A zona 6 pode se aplicar, por exemplo, a tons de pele mais claros, a umas áreas de altas luzes. O zona 7 seria o último tom que ainda é possível discernir a textura. Aí o 8 e 9, né, já está indo na tendência do branco já. E a zona 10 é o branco puro, como fonte de luz, né, lâmpadas, o próprio sol, o reflexo especular em superfícies com água, vidro ou metal. Tá? Então é dessa forma que ele enxergava as tonalidades para obter o resultado que ele queria. Tá? E esse sistema ele tem várias formas de notação, né, que foram feitas ao longo do tempo. Então, por exemplo, você pode usar os números decimais, né, de 0 a 10, para descrever determinadas zonas de intensidade de brilho. Você pode usar também algarismos romanos, que talvez sejam mais usados, né? Embora o 0 no algarismo romano não exista, né? Mas é usado dessa forma. Pode fazer porcentagem de brilho, né? Onde o 0 é o preto, o 100% de brilho é o branco, o 50% é o cinza médio. O inteiro de 8 bits, né, que é de 0 a 255, e a metade da escala é 128, né, você tem 256 tons diferentes. Isso usa, por exemplo, para imagem JPG em edição, em programas de edição, né. Também tem uma medição relativa aos EVs, onde o 0 EV representa o cinza médio, e se você quer valores mais claros que o cinza, é um valor positivo, e o valor mais escuro que o cinza vai para um valor negativo, né? E aí o interessante é que a diferença, né, entre uma zona e outra é sempre de 1 EV, ou seja, o dobro ou a metade da luz, dependendo se você está clareando ou escurecendo a cena. Você também pode usar frações, né? Você tendo uma medição de referência X, você quer clarear, você multiplica o X, 2x, 4, 8, 16. Ou se você quer fracionar o X, né, reduzir a intensidade de brilho, você faz X sobre 2, X sobre 4, X sobre 8, assim por diante, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Então, dependendo da fonte de informação que você buscar, a pessoa pode apresentar de determinada forma, mas a ideia é sempre a mesma, né? Você ter essa escala de brilhos e uma diferença sempre de um EV que representa o dobro ou a metade da intensidade da luz. Aqui também tem o hexadecimal, tá? O Photoshop usa isso também, eu já vi alguns programas que também fazem isso, né? Que aí já seria em 16 bits, mas é pouco usual, mas existe também, é possível você encontrar esse tipo de informação, tá? Só para você conhecer um pouquinho das formas diferentes de notação do sistema de zonas, que é sempre a mesma coisa, tá? Não vai... o conceito sempre se repete, né? A forma de escrever os números é que podem mudar. Quais são os benefícios de você utilizar o sistema de zonas, tá? Você vai ter uma fotometria mais precisa, tá? Se você usa luz contínua, se você usa flash, se você faz a fotometria pelo fotômetro da câmera ou por um fotômetro externo, você vai conseguir aplicar essa técnica, né? E com certeza você vai ter uma fotometria mais precisa, tá? Qual que é a vantagem? Você vai ter informações tanto nas áreas de sombras como também nas altas luzes. Então você vai preservar detalhes na imagem e você vai poder trabalhar no melhor da sua câmera, né? Você vai extrair o máximo do alcance dinâmico que a sua câmera pode apresentar, né? Eu já comentei em outro vídeo aqui do canal sobre a técnica da subexposição, né? Você fotografa subexposto para depois abrir os tons na edição. Isso é prejudicial porque quando você abre uma área escura, você acrescenta ruído na imagem. Aí você tem uma câmera
que tem um grande potencial aí de fazer uma imagem sem ruído, e você acrescenta o ruído porque não está fazendo a fotometria correta, né? Outra técnica é expor para a direita, né? Você colocar as zonas um pouco mais acima, né? Para você recuperar as altas luzes e preservar detalhe nas sombras, tá? Só que se você errar a mão, né? Você estourar as altas luzes, talvez chegue um ponto que você não consegue mais recuperar. E aí você reduz o tempo gasto com teste de luz, né? Aquela ideia de tentativa e erro, né? Você clica, vê o resultado na câmera, não gostei, vou mudar. O que eu mudo? Eu mudo o flash, eu aumento o ISO, abro o diafragma, o que eu tenho que fazer para a foto ficar boa, né? Então, com essa técnica do sistema de zonas, você tem uma metodologia, né? Uma sequência de passos que você vai dar, que em pouco tempo você já consegue encontrar a exposição ideal, seja qual for, né, a fonte de iluminação que você está usando, tá? E com isso você tem uma edição mais rápida, né? Isso é fundamental para quem trabalha profissionalmente, porque a gente precisa relembrar aqui que tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você gastar tratando um trabalho que você fez para um cliente, menor vai ser o seu rendimento. Então, o ideal é que você consiga sempre entregar suas fotos no menor prazo possível. E nisso o sistema de zonas te ajuda bastante também. Tá? Vamos analisar alguns exemplos, né, como é que a gente pode enxergar o sistema de zonas numa imagem. Tá? Essa daqui eu fiz no velódromo aqui da cidade que eu moro. E eu passei para preto e branco aqui para a gente poder analisar, né? Então, por exemplo, essa área aqui onde tem a parte interna, isso aqui é um auditório, tá? Tem umas janelas de vidro que tem a película escura aqui. Então isso daqui é a zona zero porque a gente não está enxergando nada lá dentro. Tá? Então a gente perdeu informação de detalhe aqui. Também a mesma coisa aqui nessa área, né, que é o acesso interno da pista. E aqui também você não está enxergando nenhum detalhe. Tá? Da mesma forma, talvez aqui também, que tem essa outra janela também com vidro fumê. Isso tudo é zona zero, né? Aqui, nessa área aqui de vegetação, né, a gente tem uma vegetação com bastante sombra, porque estava um dia um sol sem nuvens aqui, né? Então toda essa área aqui, que tem essa vegetação, já é zona 2, né, que você tem a vegetação com a sombra também. Tá? Essa área aqui da arquibancada, a gente já pode dizer que ela estaria na zona 3, tá? Que é uma zona de sombra, né? Mas você consegue ver os detalhes na área de sombra, né? A gente consegue entender aqui que tem os degraus, tem o corrimão aqui, tudo, mesmo estando mais escuro do que a área que está tomando sol, a gente vê os detalhes lá dentro, né? Aqui nessa zona de grama aqui, né? Nessa está tomando sol aqui, a gente já pode dizer que seria a zona 4, né? Um pouco mais escuro. A zona 5 seria toda essa área do pavimento aqui, nessa área maior aqui, que é a zona 5. A zona 7 seria aqui o céu, tá? No caso, um céu estava sem nuvens mesmo, tá? Porque era uma época de tempo bastante seco, então não tinha nuvens no céu. E aqui a gente tem essa área da pista mais clara, que a gente pode dizer que é a zona 7, e essa faixa mais clara aqui da pista aqui também, né? Toda essa área aqui a gente pode colocar que seria a zona 9, né? Então, se você aproximar aqui o tom da imagem com o tom desse quadro aqui que eu coloquei de referência, você vê que está bem próximo, tá? Idêntico nunca vai estar. Isso aqui é só uma aproximação. Mas isso aqui indica para mim que eu fiz uma fotometria correta, porque realmente cada zona de brilho aqui está no seu tom. Eu não estou perdendo informação em área escura e nem estou estourando as áreas mais claras, né? Então, dessa forma, eu consegui aproveitar todo o alcance dinâmico da minha câmera aqui, né? Um outro exemplo aqui de fotografia com flash agora, tá? Fiz um retrato aqui com flash. Então, o fundo, a gente pode dizer que ele está na zona 1, tá? Tá bem escuro aqui, bem fechado o fundo mesmo, tá? Essa área aqui, que é a roupa da modelo aqui, a gente pode dizer que está na zona 2, mas a gente poderia até ser zona 3, quem sabe? Porque a gente consegue, por exemplo, identificar a textura, né? A gente vê que o tecido, a gente vê as costuras aqui, vê o botão, então é possível você ver toda a textura aqui, que ele tá separado do fundo, né? A gente consegue perceber aqui a linha de contorno, né? Então a gente sabe onde que acaba
a roupa que está no corpo da modelo e consegue ver onde começa o plano de fundo também, tá? Aqui na área de sombra, né, ó, toda essa área de sombra aqui do rosto, que a gente pode dizer que é a zona 4, que a gente ainda vê a textura da pele, né? A zona 5 já é essa zona que está recebendo a maior parte da luz aqui. Zona 6, que é esse highlight aqui, né, onde está pegando essa luz aqui que dá o volume, né? É interessante isso daqui, que aí você vê realmente a diferença de tonalidade que dá a percepção de volume, né? Dá essa ideia aqui de que realmente é uma foto em... Não parece, né? Mas é como se fosse uma foto em 3 dimensões, tá? E a gente vê aqui também a zona 9, que seria o brilho especular, né? Que é o gloss aqui do batom, esses pontinhos aqui, onde a luz pegou, que dá esse brilho especular aqui. Também seria zona 9, tá? Então, analisando dessa forma, a gente vê também, não precisa ter todas as 10 zonas na mesma imagem, tá? Não é necessário, às vezes você não tem todos os tons da escala de cinza numa imagem só. Mas, tomando como referência aqui a zona 5, né? Então, você tem a 5 aqui, a 4 aqui, a 2, né? E acima da zona 5 você tem aqui a 6 e a 7, né? E a 1 no fundo aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tons diferentes na mesma cena, tá? Eu ainda poderia acrescentar mais. Eu poderia dizer que, por exemplo, o cabelo aqui tá na zona 3, talvez, né? Então, mais um tom aqui. Então, é lógico que quanto mais tons você colocar na sua imagem, mais detalhes você vai conseguir representar, tá? Então essa aqui é a ideia de aplicar o sistema de zonas, tá? Onde que ele pode ser aplicado? Tá? Tanto para luz contínua, tá? E aí nós estamos falando aí de foto e vídeo, tá? Quem trabalha com vídeo também pode se beneficiar dessa técnica. E quando eu falo luz contínua, pode ser a luz natural, né? A luz do ambiente, ou como pode ser também com uma fonte de iluminação artificial, né? Como uma luz de LED, uma lâmpada, a qualquer fonte de luz que você tenha, você consegue trabalhar com o sistema de zonas, né? Também é possível você trabalhar com o flash, e aí que eu vejo uma grande vantagem de uso do sistema de zonas, né? Porque já que o flash você não consegue medir em tempo real, né? Você tem que fazer um disparo para medir, para saber como é que está saindo a luz. Então, você tem esse benefício, né, de você já começar a clicar o seu trabalho sabendo que a luz está ajustada corretamente. E você pode utilizar tanto com o fotômetro interno da câmera, né, no caso de luz contínua, pode utilizar o próprio histograma da câmera, que também pode representar o sistema de zonas. Nós vamos fazer isso na prática. E você também pode usar o flash emitter, né? Pode usar para medição do flash ou no modo fotômetro para luz contínua também. Então, em todas as áreas é possível você aplicar o sistema de zonas. Tá? Eu não vou aqui defender que você é obrigado a ter um fotômetro para trabalhar com o sistema de zonas. Tá? Isso aí não é necessário. Tá fora da realidade. Inclusive, em algumas áreas da fotografia nem é possível você utilizar um fotômetro externo, você tem que se virar com o fotômetro da câmera, tá? Então é importante você aprender a aplicar, né? Você entende como que funciona isso, você vai aplicar isso dentro da sua realidade, tá? Não estou dizendo aqui que você precisa comprar mais equipamento, não, você vai trabalhar com o equipamento que você tem. Se você já tem um fotômetro de mão, um fotômetro externo, ótimo, você vai aprender a usar ele melhor. Se você não quiser usar também, não tem problema, você pode trabalhar com outros recursos, tá? Isso aí fica a critério da pessoa, não é o método que a pessoa vai usar que vai dizer que a foto dele é boa ou ruim, né? Não dá para você, por exemplo, pegar duas fotos, uma do lado da outra, e falar essa foi feita com fotômetro, essa não foi. Isso não existe, tá? Vamos ser realistas aqui e, e realmente você pode aplicar isso dentro da sua área de aplicação. Então não importa se você faz ensaios, se você faz eventos, se é fotojornalismo, eventos esportivos, fotografia de natureza, de paisagem, tanto faz, tá? Em qualquer uma dessas áreas você pode se beneficiar de conhecer o sistema de zona, né? O conhecimento nunca é demais, né? Não ocupa espaço no cérebro, então é muito importante a gente exercitar isso também.
E por que que é importante a gente conhecer o sistema de zonas? Porque ele está na sua câmera, tá? Não importa a marca ou o modelo da sua câmera, mesmo que você fotografe só com smartphone ou que você tenha uma câmera top das galáxias, o sistema de zonas está lá. Ela foi o sistema de fotometria de qualquer câmera é baseado no sistema de zonas. Né? Por isso que o Ansel Adams foi tão revolucionário, né? Porque até hoje, né, o que ele postulou é aplicado e não inventaram nada melhor até o momento. Tá? Por isso que a gente precisa entender o sistema de zonas. Então, não importa o equipamento que você usa, você vai se beneficiar sim de conhecer o sistema de zonas. Tá? E aqui fica o meu convite para você acompanhar essa nova série de vídeos aqui no canal, onde você vai aprender em todos esses detalhes sobre como utilizar o sistema de zonas para melhorar a sua fotografia, tá? Então, se você já é inscrito aqui do canal, né, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado quando sair um novo conteúdo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, né, a gente convida você a continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e não esqueça também de compartilhar esse conteúdo, né, mostrar esse vídeo para outras pessoas para ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.